Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa 24ª aula da playlist de funções de várias variáveis, daqui do meu canal de videoaulas. E falando, para encerrar essa parte de várias aulas que nós falamos de funções de duas variáveis, e agora estou adaptando tudo para 3 ou mais variáveis, falta eu adaptar os conceitos de que a gente aprendeu de diferenciais de funções para, no caso agora, 3 ou mais variáveis. A gente viu uma aula extensa, inclusive, de funções de duas variáveis, diferenciais, não estou falando mais de diferenciabilidade, eu estou falando de diferenciais. Aquele lance do delta x, delta y, de eu pegar um ponto, andar um delta x, andar um delta y, qual que é a variação do dz, o delta z. Lembrando que a aula de diferenciais de funções de duas variáveis. A gente fez até uma revisão de diferencial que é visto lá no cálculo 1 para uma y igual a f de x, ou seja, vale para uma função de uma variável, y igual a f de x, como eu relembrei na aula de diferenciais de funções de duas variáveis, existem diferenciais de duas variáveis, que essa aula a gente vai estender para 3 ou mais variáveis, ou se você preferir, as de uma e duas variáveis é um caso particular da aula que a gente vai ver agora, de 3 ou mais variáveis, tá? Apresentando aqui a bancada para vocês, só vou me certificar que está aparecendo para vocês aí, para a gente já poder começar. Então, todos os conceitos, tá? Vai ser o primeiro parágrafo que vai aparecer para vocês aí, é que todos os conceitos de que vocês viram para funções de duas variáveis, de diferenciais, podem ser estendidos para funções de 3 ou mais variáveis, e essa daqui é a definição, lembrando da notação padrão, que eu acho que está até um pouco fresco na cabeça de vocês, porque na aula anterior a gente mexeu com essa notação padrão, de x1, x2, x3, xn, chamando desse x mais reto aqui em negrito, tá? O que é a diferencial de u? A diferencial de u, denotada por du, ela vai ser a derivada parcial da primeira entrada vezes a d de x1 mais a derivada parcial da segunda entrada e assim por diante, vezes d de x2, e até chegar na última derivada parcial. Quer ver, ó, de novo, daqui a pouco a gente entra nesse parágrafo de variáveis dependentes e independentes. Aqui, se eu pego n igual a 2, de novo aquela mesma história. Se eu pego n igual a 2, só para vocês relembrarem, eu teria uma f de x1 e uma f de x2, que a gente, na verdade, trabalhou lá na aula de diferenciais como uma z igual a f de xy, ok? Qual que era, aqui pela aula de agora, o meu x1 é x e o meu x2 é y, certo? Lá da aula anterior. O que é o du, de acordo com essa definição agora, se eu tivesse apenas duas variáveis? É a derivada em relação a x1 no ponto x1, x2, vezes a derivada, a diferencial de x1, mais f de x2, x1, x2, o d de x2. Pessoal, lá atrás, quando a gente trabalhou com essa z igual a f de xy, ao invés de du, era dz, vocês vão se familiarizar com a fórmula agora. Era f de x, xy dx, mais f de y, xy vezes dy. Essa aqui é a fórmula que vocês estão acostumados a ver, porque a gente costuma muito trabalhar com o xy. Mas é a mesma fórmula, se você for parar para pensar, que ao invés de eu chamar de xy, eu estou chamando de x1 e x2, ao invés de eu estar chamando de z, eu estou chamando de u. Beleza? Esse dx e esse dy, que aqui agora são os dx1, dx2, dx3, dxn, é aquele incremento que, dado um ponto xy, que agora vai ser um ponto x1, y1, ok? Pensando em n igual a 2 ainda. Eu vou andar um incremento em x1 e um incremento em x2, que lá a gente andava um incremento em x e em y. Esse incremento em x, por exemplo, eu saía de x igual a 2 para x igual a 0, x igual a 2 para x igual a 2,5. Então, esse incremento x, que a gente chamava ele de dx ou Δx, porque o Δx era igual a dx nesse caso, né? A gente chamava esse incremento de 0,5, pois afinal de contas x é 5, se eu andei até 2,5, então o meu Δx, que é igual a dx, era igual a 0,5. Então esse dx é o incremento, o dy é o outro incremento, só que agora eu não tenho só 2 incrementos, eu tenho 3, 4, 5 incrementos. Então,
os dx1, dx2, dx3, aí não tem como interpretar geometricamente mais, né? dx1, dx2, dx3, pronto. Se tiver 4 variáveis, o negócio já desandou. Mas ele aproxima. O delta U e o du, eles se aproximam. Tá certo? Tem todo aquele lance. Tinha o gráfico, tinha o plano tangente. O plano tangente é a linearização, lembra? Linearização da função. Então, você tinha o gráfico da superfície, e depois do gráfico da superfície, você vinha aqui, tinha o plano, a superfície, né? E aí a gente fazia aquele delta Z e dz, né? Dependendo de onde estava o gráfico, estava o meu plano tangente, que é a linearização, né? O plano tangente. A mesma ideia vai ter a linearização, a superfície, e o delta Z e delta dz. Só que agora é delta U e du, um está próximo do outro para valores próximos, incrementos pequenos, tá certo? Para pequenos incrementos, você vai sair de um ponto x1, x2, x3, xn. Aí você vai para um ponto x1 mais delta x1, x2 mais delta x2, x3 mais delta x3, aí x4 mais delta x4. Então você vai dar um deslocamento, beleza? E dado esse deslocamento, você consegue calcular o valor do delta U e do du, lembrando que um é mais difícil do que o outro. É muito mais fácil calcular o du do que o delta U. Por quê? É onde entra a próxima folha aqui para ficar claro na observação. Quando você for calcular o delta U é exatamente o valor real subtraído da aproximação. Tá certo? Então, ó, você tem um valor real do problema subtraído da aproximação. Então, nesse caso, quando você for calcular esse f de x mais delta x, lá na aula de diferenciais de duas variáveis, vocês já perceberam. Era calcular a f num ponto menos a f em outro ponto. Dependendo de qual era a sua f, dava muita conta chata. Agora, a diferencial não, tá? Aliás, a diferencial tá na folha anterior. A diferencial não, porque você vai só entre aspas, né? Tem várias contas para fazer, mas depois você faz uma conta. Você vai ter que calcular as derivadas parciais, o incremento o próprio problema dá, e aí você vai substituir apenas os valores nas derivadas parciais. Tá certo? Que acaba sendo um trabalho muito menor do que substituir na própria função. Beleza? Tem bem menos contas. Vamos por mim. E essas observações aqui são as mesmas observações que eu trago lá em funções de duas variáveis, que você tem a diferencial e você tem a linearização, que a gente enxerga lá para duas variáveis como plano tangente. Se a gente chama de delta x, no caso aqui é delta x1, né? O delta xi como dxi, como xi menos ai, ou seja, delta x1 é x1 menos a1. Delta x2 é o x2 menos a2. Isso aqui vai ficar o f de x1 delta x, ou dx, melhor dizendo, x1, f de x2, dx2, f de x3, dx3, até f de xn, dxn, que é justamente a definição de diferenciável, ó. F de x1, dx1, f de x2, dx2, ou seja, dá du, e aí a gente consegue dizer que a função, ela é aproximadamente o próprio valor da função mais o du, porque tudo isso daqui se aproxima da f. É aquela história, velha história de que a linearização, a aproximação linear, é uma boa aproximação para a função, só que aqui nós estamos lidando com diferenciais. A parte teórica parece um pouco confusa, mas não é. É só vocês lembrarem que o que nós estamos fazendo é dando um incremento a partir de um certo ponto. Eu estou dando um incremento num ponto. Se era XY, eu fazia um ponto, imaginando um ponto XY aqui, eu andava com ele, e aí eu calculava esses dois Z's e via qual que era a diferença das alturas. Eu quero saber o quanto que a função varia, tá certo? Que é onde varia o delta U e o du. Então, peguei um problema simples de se resolver, só para a gente ter a ideia de como que funcionam essas diferenciais. Eu tenho uma caixa retangular e ela tem 75, 60 e 40 centímetros, respectivamente, os seus lados, as suas arestas, né? E foi medida, essa caixa ela foi medida de certa forma que sabe-se que tem um erro, uma precisão de 0,2, tá certo? O maior erro possível em módulo pode ser quando eu tenho 75 e um erro de 0,2, 60 e um erro de 0,2 e 40 e um erro de 0,2. Para mais, tudo para mais ou tudo para menos. Então, isso daí, como eu já expliquei lá na de duas variáveis,
acaba sendo indiferente, porque eu quero saber o maior erro possível. O maior erro possível é quando eu pego todos eles com digamos, a medida feita com o erro máximo de cada medida. Professor, mas eu não posso pegar 75 e o 0,2 e o 60 não andar? Se você fizer isso, não vai dar o maior erro possível. A ideia é o seguinte, ele sabe que quando ele mediu a caixa, a régua dele, ele falou assim, ó, tem um erro de 0,2, para mais ou para menos. Se você joga tudo para mais, vai dar o maior volume com erro possível. Se você joga tudo para menos, vai dar o mesmo subtraído da caixa do volume que foi adicionado. Ou quero dizer assim, imagina que quando você pegou a medida correta, dá lá 100 litros. Quando você pegou as medidas máximas, deu 102 para mais. Se você pegar todas as medidas para menos, daria 98. Então, o volume de erro máximo é de 2 litros para mais ou para menos, quando você pega todas as medidas máximas de 0 para mais ou para menos, tá certo? Essa é a ideia. Então, quando eu pego essa caixa aqui, ela tem dimensões 75, 60 e 40. Bom, é um exercício bem simples, tá fora de escala esse daqui. Então, esse aqui vai ser o de 75 centímetros, esse é o de 40 e esse é o de 60. Vamos chamar esse aqui de X, esse de Y e esse de Z. Beleza? Se quiser chamar de X1, X2, X3, como está na aula, não tem problema. O que o exercício fala? Que o X, ele vale 75, o Y vale 40 e o meu Z vale 60. Ok? E ele fala que cada medida foi feita com precisão de 0,2 centímetros. Bom, como eu quero o maior erro possível, então é como se eu fosse assim, 75 mais um erro de 0,2. 60 mais um erro de 0,2. Então, o meu dx é 0,2, o meu dy é 0,2 e o meu dz é 0,2. Ok? Todos eles são 0,2. Professor, eu vou colocar aqui 0 e aqui 0. Não, porque não vai dar o erro máximo. Você vai dar um erro menor do que o máximo. Professor, então aqui eu vou colocar menos e menos e menos. Não tem problema nenhum. Porque o que vai acontecer? Você tem um volume real e você vai encontrar um valor negativo, nesse caso, de forma que quando você calcular, quando você errou para menos, então é como se você tivesse diminuído o volume. Essa é a ideia da diferencial. Ela faz a taxa de variação do nosso problema ali. E a gente tem que achar quem é a função. O volume de um paralelepípedo, né, é XYZ. E é claro para todo mundo que isso daqui é uma função, a função volume, que depende das variáveis x, y, z. Tá vendo que aqui é uma função de 3 variáveis, por isso que ela está nessa aula. Logo, é para usar diferenciais. Pessoal, uma diferencial aqui, no caso, ela vai ficar, ó, dv vai ser derivada parcial da função em relação à primeira variável vezes o dx, mais a derivada parcial de y em relação à segunda variável dy, mais a derivada parcial de v em relação à terceira variável, que é z vezes dz. E eu acho que fica claro para todo mundo. Ó, se a função é x vezes y vezes z, quando você deriva em x, dá y vezes z. Quando você deriva em y, dá x vezes z. Quando você deriva em z, dá x vezes y. Então, isso aqui vai dar, já colocando os resultados, dá yz vezes dx mais xz dy mais x vezes y dz. Ok? E agora a gente vai substituir os valores que o próprio exercício deu. Então, isso daqui vai dar, ó, 60 vezes 40. Okay. Tá certo esses valores que eu coloquei? Deixa eu ver aqui, ó. Eu só mudei a ordem, né? Coloquei z vezes y. 60 vezes 40 vezes 0,2 mais x vezes z. Quanto que é x vezes z? 75 vezes 60. Então, é x vezes z, 75 vezes 50, 75... x vezes z dá 75 vezes 60. Então, 75 vezes 60 vezes 0,2. Mais x vezes y, esse x vezes y aqui vai dar 75 vezes 40. Então, 75 vezes 40 e o meu dz também é 0,2. Bom, quanto que dá 60 vezes 40? Já vou colocar quais são os valores aqui. Isso aqui vai dar 6 vezes 4 é 24, então 2.400.
75 vezes 60 vai dar 4.500, tá? Então, 4.500, mais 75 vezes 40 vai dar 3.000. Ok? Não é muito difícil de ver, né? 7 vezes 4 é 28, né? Tem mais 5, então é metade de 20, 2.000. Beleza? 3.000 vezes 0,2, passando isso aqui a limpo, isso aqui vai ficar 9.900 vezes 0,2, então isso aqui vai dar 1.980 centímetros cúbicos. Esse é o valor da resposta do problema. Então, quando você tem um erro, a caixa ela é relativamente grande, né? Se você for parar para analisar, 75 centímetros por 40 por 60 é uma caixa considerável. Só que olha só, você errou 0,2 centímetros em cada medida só. 0,2. E o erro foi de 1.980 centímetros cúbicos. Então, para vocês terem uma noção do quanto que erra mesmo, 1.980 centímetros cúbicos, isso equivale a 1,98 litros. Isso equivale a 1,98 litros. Ou seja, um pequeno erro, como a caixa é grande, um pequeno erro de 0,2 em qualquer uma das medidas, qualquer 1,2 da medida, vai fazer com que essa caixa varie até 2 litros em seu volume, certo? Dependendo do problema, isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. Por quê? Por que bom? Por que bom? Porque dependendo do material que você está usando, às vezes se você aumenta 0,2 centímetro do material, você vai aumentar a placa, essa placa tem um custo, só que foi tão pequeno para você aumentar ali, que talvez o custo é tão barato que compensa fazer isso para que caiba quase 2 litros a mais de produto dentro dessa caixa, certo? Por outro lado, que pode ser ruim, dependendo do tipo de volume que você está armazenando, certo? Ter muito volume não é interessante a depender da densidade, enfim, aí eu estou dando problemas que eu estou viajando aqui em casos que podem acontecer na realidade. Em problemas de engenharia de produção mesmo, acontecem muitos esse tipo de situação de você querer otimizar o tamanho da caixa, porque você, com o mesmo material, a mesma metragem, você consegue construir uma caixa de volume máximo, por exemplo. Né? Então, esse tipo de situação também é importante, que no caso acaba não usando diferenciais aqui, e sim entra naquela parte de problemas de otimização que a gente ainda vai ver nessa playlist. Lá no finalzinho da playlist a gente começa a falar de problemas de otimização, mas aqui para vocês percebem que pode ser 2 litros, pode ser bom ou ruim para o nosso problema. Beleza? Depende muito de como você está lidando com o problema em particular. Então, com isso eu já encerro essa aula também, e a gente já entra em assuntos novos, continuando nessa playlist, ainda tem um bocado de coisa para falar, tem várias aulas, para falar de regra da cadeia. Existe uma regra da cadeia para funções de 2 variáveis, e a gente vai começar a ver isso nas próximas aulas, existe parte 1, parte 2, mas isso é assunto para a próxima aula. Então, a gente se vê em breve para falar dessas derivadas, a regra da cadeia de funções de 2 variáveis. Valeu, pessoal. Nos vemos em breve.